Olá, começamos mais um episódio e temporada do Das Humano. E o lote de entrevistas de 2023 é sobre a experiência de estudar fora do Brasil. Vamos falar com pesquisadores que zarparam para outros países e lidaram com idioma e cultura científica diferentes dos seus. E neste episódio piloto, a gente fala com Jairo Faria. Ele está na Alemanha fazendo seu estágio de pós-doutoramento, mas ele também já passou pelo Chile, Colômbia, Portugal e em outras etapas de formação. É quase um nômade científico. E aí, Jairo, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu adorei o nômade científico aí, eu até gosto de usar a palavra cigano também. Então, seja bem-vindo esse cigano científico e a gente vai entrar para o ritual de leitura do Lattes do nosso convidado. O Jairo é pesquisador visitante do Instituto Erich Brost de Jornalismo Internacional da Universidade Técnica de Dortmund, na Alemanha, e bolsista de pós-doutorado da CAPES, no contexto de um projeto sobre comunicação e democracia no Brasil e na Alemanha. É doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, a UNB. Foi pesquisador visitante do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, em Portugal, e bolsista de doutorado sanduíche da CAPES no contexto do projeto Políticas de Comunicação, Radiodifusão Pública e Cidadania, subsídios para o desenvolvimento sociocultural em Portugal e no Brasil. Ufa, eu vou pegar um fôlego aqui e o Leibson continua o currículo do Jairo pra gente. Pode deixar, Ju. O Jairo é integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação Comunitária e Cidadania, do PPGcom-UNB. Ele também se graduou em jornalismo pela Universidade de Brasília e concluiu seu mestrado na mesma instituição, com a dissertação intitulada Ouvidoria na TV, a experiência dos canais privados colombianos. O Jairo atuou como professor na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília de 2014 a 2019 e também como professor na pós-graduação em Jornalismo Digital e Produção Multimídia do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB. O Jairo também trabalhou como produtor no canal universitário do Distrito Federal, o NBTV e na TV Escola do MEC. Caramba, hein, Jairo? É isso mesmo? Tá faltando coisa? Sempre falta, né? Sempre tem mais umas coisas que a gente faz aí por fora, mas acho que no âmbito acadêmico tá tudo certo aí. É isso aí. Ainda tem comunicação comunitária, tem rala-coco, muita coisa que a gente já fez aí. Choro. Isso. É isso. Umbanda, um monte de coisa aí ainda que daria para outros episódios, né, de podcast. Jairo, e assim, para começar a nossa conversa, mergulhar nessas idas para os outros países, eu queria entender como que foi que surgiu essa vontade. Na verdade, surgiu muito naturalmente, assim. A primeira vez que eu saí do país foi quando eu estava lá no ensino médio, né? Eu morava em Palmas, no Tocantins, e lá no colégio que eu estudava, surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio e tinha a opção Austrália ou Chile, né? Como era mais barato o Chile e tal, e era o que a gente podia pegar na época, eu animei, pedi para o meu pai lá de presente de 15 anos e fui para o Chile, fiquei um mês lá aprendendo. Então foi minha primeira experiência assim fora para estudar espanhol na época. E isso me deu também coceirinhas, né, para poder fazer outras coisas. Aí depois eu tive essas outras experiências, né, na graduação, no mestrado, no doutorado e agora fazendo pós-doutorado fora também. Você está falando de todos esses processos que você teve em outros países, que começou lá no ensino médio, mas agora você está na Alemanha. Como que veio essa oportunidade? Porque você fala que tem um projeto, você estava associado a algum grupo de pesquisa, como é que foi isso? É toda uma construção, né? Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Eu fui me vinculando, assim, aos projetos de pesquisas durante esse meu percurso acadêmico. Então, como eu venho estudando o mesmo tema desde a graduação, eu fui me vinculando a projetos, né, ligados à comunicação e cidadania, accountability da mídia, né, instrumentos de accountability, ouvidoria, defensorias da audiência. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia não gosta de discutir a mídia. A mídia discute o presidente da República, critica o legislativo, põe em dúvida o discernimento do judiciário, mas a mídia detesta discutir a mídia. Este é um vício antigo. A exceção foi aberta formalmente em 1989 pela Folha de São Paulo, quando seguiu o exemplo de alguns grandes jornais mundiais e criou a função do ombudsman, ou ouvidor. Fui querendo saber um pouco mais, explorar mais o que
tinha sobre esse assunto fora. Na verdade, esse doutorado aqui é parte desse processo de construção. Por causa desse meu percurso, eu fui sendo chamado para participar de projetos e estou aqui agora que esse projeto, na verdade, é uma parceria entre 3 universidades do Brasil, né? A Unesp, a UFSC de Santa Catarina e a UNB. E essas 3 universidades têm essa parceria aqui com a Universidade Técnica de Dortmund, aqui pelo Instituto Eric Brost, de Jornalismo Internacional. Então, a parceria que tem com esse instituto, por meio da professora Suzane Fengler aqui, o professor Fernando Oliveira Paulino no Brasil, o professor Danilo Rotbeck, o professor Rogério Cristófo Folletti, e a gente tem essa parceria em que viemos um monte de brasileiros, né, ou alguns brasileiros, para fazer pesquisas em âmbito comparativo, relacional aqui, relacionando o Brasil e a Alemanha nessa linha de comunicação e cidadania, tentando entender esses sistemas de radiodifusão pública, né, o acesso à internet e como isso está atrelado também às políticas de comunicação, accountability e outras questões envolvidas nesse projeto, e ainda tem possibilidades da gente continuar essas parcerias também. Você falou assim, eu prefiro ser chamado de cigano acadêmico, né? Aí eu fiquei pensando, nômade, ele vai de um lugar para o outro e do jeito que tá ele se adapta e tudo mais. O cigano, teoricamente, leva ali a sua estrutura. Academicamente, você sempre carregou a mesma bagagem temática? Como é que faz para manter uma coerência de pesquisa circulando por tantos lugares? Isso é muito legal, né? Da gente poder ir acumulando nessa cultura e na nossa mochila a gente vai aos poucos, né, selecionando o que é nosso, o que é dos outros. A gente vai aprendendo com os outros, vai pegando, vai filtrando aquilo que serve pra gente e ao mesmo tempo levando ali, colocando o que é nosso. E é difícil não deixar essa mochila pesada, viu, Leibson? Porque às vezes a gente vai também acumulando muita coisa e é importante saber filtrar, né, o que pode servir mais pra gente, com o que a gente se identifica mais e como a gente pode utilizar isso em cada situação. Um primeiro acúmulo que a gente pode pensar assim é essa coisa do idioma, né? Fui no Chile, além de estar estudando lá na época da graduação, também a coisa do espanhol, do aprender o espanhol, aprender um pouco sobre outros países da América Latina. Depois fui para a Colômbia no mestrado, isso que eu já tinha aprendido no Chile já contribuiu lá. Depois fui para Portugal. Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Belém. De Belém. Foi o que eu disse. Torre de Belém. Não vamos conseguir. Aqui vai ser difícil. Torre de Belém. Left, right, where? Go. Os senhores vão aqui ao fundo desta rua e descem e é a Torre de Belém. Não deve ser daqui. Ele deve estar perdido também. You born, I, Brasil. Futebol, caipirinha, Ronaldo, Rivaldo, gol. You. Eu sou de Lisboa. Sou mesmo de Lisboa. How are you? I'm fine, thanks. Não entendi. O senhor fez uma pergunta e respondeu à mesma pergunta. E pensar o que eu aprendi, né, tanto no Brasil e dessas relações que a gente tem, desconstruindo algumas coisas também, porque a gente vai também com ideias, às vezes pré-construídas, e chega lá e é algo totalmente diferente. Então, acho que é importante, para além da gente selecionar essas coisas que vão estar na mochila, da gente estar aberto para essas outras perspectivas e ver o que aquele novo país tem para oferecer. Porque muitas vezes a gente vai achando assim, eu vou só fazer minha pesquisa lá, vai ser de boa, vou ficar 1 ano, vou trabalhar, mas a gente chega aqui e encontra uma situação muito diferente daquilo que a gente imagina. Então, acho importante também a gente estar aberto para esses olhares, até para a gente poder, né, filtrar melhor o que a gente se identifica. E às vezes a gente vai aprender mais com outras situações, com outras perspectivas, com outros olhares, né? Você falou de ter uma certa expectativa, chegar lá e encontrar uma outra realidade. Isso significa que você passou por alguns perrengues? Teve alguma coisa que você teve que descobrir no meio do caminho? Olha, eu acho que o primeiro perrengue aqui que eu tive na Alemanha, assim, que me vem na cabeça é a questão da língua mesmo, porque por mais que eu trabalhe em inglês aqui, né, e assim, também tem a própria questão do inglês, porque eu estudei inglês, eu tenho inglês fluente, mas a gente não costuma praticar o inglês no Brasil, né? Vim com um inglês enferrujado, porque eu não pratico todo dia aí, né? E aqui na Alemanha eu tive que ter o inglês como primeira língua. Eu trabalho em inglês, foi um desafio
desafio e um aprendizado muito grande, né? Da gente ter que apresentar academicamente em inglês, escrever artigos em inglês e, por outro lado, tendo que aprender o alemão para também sobreviver, ou pelo menos um pouco do alemão para poder sobreviver nas situações do cotidiano, porque tem lugar que as pessoas também não falam inglês. Essa questão da língua, a gente pode passar alguns perrengues, né? Dependendo, obviamente, em Portugal, por exemplo, eu não tive esse problema e no espanhol é mais fácil para a gente. Apesar de que a primeira vez que eu fui para o Chile, lá no ensino médio, eu fui sem saber nada de espanhol e eu demorei uns dias para poder começar a entender. No começo eu me comunicava em mímicas com eles. Aí depois eu fui aprendendo, mas é um processo ótimo, né? Quando você é obrigado a lidar com aquele idioma e a praticar aquele idioma para poder sobreviver ali naquele ambiente. Então essa questão do idioma eu acho que seria uma barreira, mas por outro lado é uma possibilidade da gente expandir, né, esses horizontes, aprender outras coisas. Mas e a questão de se manter financeiramente? Como é isso? Para quem está nos ouvindo, como é que eu faço para chegar até o lugar? O que eu tenho que abrir mão? Ou o que eu tenho que buscar para poder tentar me manter? Eu tive a sorte do meu pai conseguir me bancar ali quando eu fui para o Chile, né? Primeiro no ensino médio, que eu tinha 15 anos, e ele me bancava. Obviamente que não era... Eu tive que economizar também, porque tinha que ser de acordo com o que eu conseguia me manter. Era a primeira vez eu estava aprendendo a me manter dessas 2 primeiras vezes do Chile. Eu acho que fui com 15 anos, depois com 21 anos. Então eu estava ainda aprendendo a manejar financeiramente, né, os meus recursos com base no que meu pai me dava. Era um valor limitado, obviamente. Quando eu fui para a Colômbia, eu fiquei um mês lá, na verdade, para ir para o mestrado, porque eu estava pensando, eu fiz a minha pesquisa sobre a Colômbia no mestrado e eu queria ficar mais tempo, mas exatamente tinha essa questão financeira, né, e tinha as questões logísticas. Então eu fui lá e fiz todo o trabalho de campo em um mês lá, que também foi suficiente, foi muito bom esse mês que eu passei lá, mas pra vocês terem ideia, eu fui com milhas para Bogotá, fiquei vários meses procurando as melhores passagens e fui do jeito que dava. Aí foi com a própria grana que eu tinha da bolsa do mestrado que eu recebia na época. Também tinha isso, né? Eu sempre fui bolsista, né, de pesquisa. Aí Portugal já tinha a bolsa garantida do projeto, do doutorado sanduíche por 1 ano, obviamente que fica mais fácil, né? E eu fui mantido pela CAPES ali naquele tempo, né? Durante esse 1 ano, e ela dá também o valor da passagem e um auxílio instalação, então você consegue ali se manter e obviamente que você vai regular seus gastos de acordo com o que você tem. E agora aqui também no pós-doutorado eu me mantenho com a bolsa, com o auxílio da CAPES, com o financiamento da CAPES, no âmbito desse projeto. Eu vou regulando e eu faço com base no que dá, porque eu também tive outras experiências de ir para congressos internacionais, né? Sempre buscando financiamento em editais de fundos de apoio à pesquisa, por exemplo, do FAPDF, que eu já fui, e eu aproveitava esses eventos, só que assim, eles dão uma grana contando que a pessoa vai ficar num hotel, etc. E eu aproveitava congressos que estavam ali do lado para fazer mais congressos, mas ficando em hostel, né? Ficando em acomodações menores, porque no caso desse financiamento eles não pediam uma prestação de contas pelo local que você ficou, eles dão uma diária fixa para você passar tantos dias naqueles lugares. Então eu aproveitava para participar de mais eventos que estavam acontecendo ali naquele tempo, ou então fazer uma pesquisa de campo, fazer alguma coisa, economizava o dinheiro de um hotel, por exemplo, para ficar num hostel, sabe, mochilando, com menos conforto, mas produzindo mais ali, de acordo com essa grana que eu tinha, né? Você falou um pouco de editais, o FAPDF, eu imagino que a CAPES também seja, só que eu acho que a maioria das pessoas não entende muito como é que funciona essa burocracia. Eu acredito que até o projeto que você está inserindo, o pós-doutorado, tenha passado por algum edital para conseguir recursos. Você pode falar um pouco dessa parte mais despapelada? Sim, existem programas específicos, por exemplo, da CAPES, do CNPq, ou desses fundos de apoio, né, estaduais ou distritais, no caso a FAPDF, a FAPESP, em que você pode se inscrever. O caso desse projeto e do projeto anterior que eu fui no doutorado em Portugal, são projetos de 4 anos. São, assim, parcerias da CAPES com as instituições de financiamento dos países. Nesse caso aqui da Alemanha, é uma parceria da CAPES com DAAD, que é um organismo de financiamento daqui da Alemanha, num programa chamado ProBrau, que é um programa de parceria Brasil-Alemanha, e eles
esse ano eles lançaram de novo esse edital para que as universidades concorram. E, nesse caso, a Unesp, né, de São Paulo, está coordenando esse projeto em parceria com a UNB e a UFSC. Eu participei lá na elaboração do projeto também, ajudei nisso, e o projeto foi aprovado para 4 anos. Várias pessoas são ali elencadas para poder participar, já existe toda uma rede de pesquisadores, e muitas vezes mudam essas pessoas, né? Inclusive porque questões de logística, a pessoa não pode ir. A gente acha que assim é tipo concorridíssimo, mas às vezes a gente tem até dificuldade das pessoas terem disponibilidade para vir, porque a gente às vezes é muito romantizado e até muito criticado no Brasil, né? Essa coisa, a pessoa vai para fora para passear, mas a gente está vindo para trabalhar. Assim, a bolsa, beleza, uma bolsa de pós-doutorado dá para você viver legal aqui na Alemanha, né? Por exemplo, mas dependendo do país que você vai e da bolsa que você tem, é algo que não é tão vantajoso assim, vamos dizer, financeiramente. Obviamente que em termos de experiência e tudo, mas nem todo mundo está disposto a fazer, a largar a sua vida, porque você tem que continuar. Quando você vem por um ano, você tem a sua vida lá que você tem que manter no Brasil, né? De alguma forma, e dependendo se você tem família, se você tem outras questões que devem ser mantidas no Brasil, isso vai ficando mais complicado. Então, conheço pessoas que deixaram de vir, por exemplo, porque tinha acabado de ter filho, né? Ou porque ia ter que largar lá, não tinha condições de deixar lá as coisas no Brasil para poder vir. São grandes oportunidades, mas a gente está vindo para trabalhar, não está vindo para passear, como muita gente vê, né? E existe todo... A própria CAPES, né? Muito rígida nisso, né? Sabe, de às vezes exigir uma burocracia imensa e do tipo que você fique lá no local de estudo e qualquer passo que você for dar, você tem que avisar eles porque você está saindo do local de estudos, etc. Acho que são burocracias até certo ponto necessárias, mas que também estão numa lógica de desconfiança, né, de que a gente não vai fazer o nosso trabalho e tudo. E no final das contas, o que interessa é se a gente está fazendo o trabalho, se está produzindo, se está se relacionando, né, estabelecendo esses vínculos. E, obviamente, que sempre vai ter quem faça e quem não faça o trabalho, mas não são essas burocracias que vão impedir isso. Até para quebrar um pouco dessa visão de que é um favor que se faz, né, ao pesquisador. O Brasil, seja qualquer órgão de investimento e tudo mais, não está investindo de graça, né? Vou mandar o Jário para fora, agora ele vai aprender alemão, vai morar lá e já era. Tem alguma contrapartida e tem uma importância de ter brasileiros estudando fora do país. Você consegue destacar para a gente a importância disso? Ah, sim, com certeza. Porque também tem uma coisa, né? Fica parecendo que a gente só vem aqui, deixa eu aprender com os europeus aqui como é que se faz para poder reproduzir no Brasil. Também não é essa a intenção. Acho que a intenção, que a maior importância é estabelecer pontes e diálogos para a gente desenvolver a pesquisa científica no Brasil. Agora, por exemplo, estou trabalhando muito com essa questão dos estudos comparados, né? Até por causa desse meu perfil, e eu tenho visto a importância da gente dialogar com os outros, inclusive, né, tratando dessas barreiras linguísticas que a gente fala, não se fixando só no inglês. Vou dar um exemplo aqui. Vir para a Alemanha me possibilitou conhecer pessoas da África, conhecer pessoas do Oriente Médio, por exemplo, do MENA Region ali que eles falam, né, norte da África, Oriente Médio, e ter diálogo com eles, porque a Alemanha, por exemplo, é um hub, né, para essas conexões, principalmente o instituto que eu estou aqui. Às vezes, diretamente, a gente não consegue fazer esse vínculo Brasil com países da África, por exemplo. Se a gente mal consegue conversar com os nossos vizinhos latino-americanos para chegar lá. Um estudo realizado no início deste ano mostra que os brasileiros são os que menos se identificam como latino-americanos entre os países da América Latina. A pesquisa perguntou a 1.849 brasileiros qual era a identidade com a qual se sentiam mais próximos. Entre os entrevistados, 80,6% escolheram a de brasileiro. 11,4% se definiram como cidadão do mundo. E apenas 4,2% se identificaram como latino-americanos. Os dados fazem parte da pesquisa As Américas e o Mundo, Opinião Pública e Política Externa, antecipados à Agência F pelo professor da Universidade de São Paulo, Feliciano de Sá Guimarães. Para chegar na Ásia, sabe? Para chegar na Oceania, para fazer outros contatos, às vezes a gente precisa criar essas pontes também. Aqui eu tenho sentido essa importância de estar aqui, nesse sentido de construção de pontes
com outras regiões, com outros países, mas num sentido dialógico, para a gente não chegar aqui nem como coitadinho, né, do tipo, olha, somos Brasil, país subdesenvolvido, e agora queremos buscar a luz de vocês aqui na Europa. Não é nesse sentido, de jeito nenhum. Por exemplo, agora nesse projeto, os alemães estavam aí no Brasil, ficaram mais de uma semana aí, fizeram seminários e tal, uma missão de trabalho aí, e eles estão muito interessados em conhecer também da nossa realidade, porque a nossa realidade também contribui para as pesquisas que eles estão fazendo aqui. Trabalhar nessa via dialógica, né, nessa via de mão dupla aí, para a gente poder estabelecer os diálogos, eu acho que é a maior importância, sabe? Da gente estabelecer pontes. Jairo, você conseguiria elaborar uma carta de compromissos do pesquisador que vai para fora do Brasil? Tá, se eu fosse elaborar essa carta, primeiro eu colocaria da importância de você se organizar no sentido burocrático. Isso exige uma série de coisas, por exemplo, questão de visto, que é uma burocracia imensa, a questão do próprio financiamento, como você vai ser financiado, como você vai se programar para isso. A questão da própria pesquisa, ou seja, você fazer o seu cronograma e como você vai cumprir suas metas, o que você vai estabelecer, o que você está buscando aqui, né, no âmbito da pesquisa, no âmbito desse projeto que você tem. E, ao mesmo tempo, chegar aqui e estar aberto para fazer esses outros tipos de relação, sabe? Não ficar só atrelado ao seu objeto de pesquisa. Obviamente, você tem um objeto para cumprir, mas está aberto para fazer outras relações. E aí depois, quando a gente volta para o Brasil, primeiro, eu acho que é importante manter essas pontes. Uma coisa que a gente tem pensado aqui, por exemplo, é de criar um grupo de estudos internacional, com essas possibilidades de fazer reuniões online, que a gente tem feito aqui, tipo encontros para troca de ideias, né, sobre os objetos que a gente tem pesquisado. Então a gente pensou, será que de repente a gente consegue estruturar tipo um grupo de estudos internacionais onde doutorandos e pós-doutorandos, por exemplo, pudessem trocar essas reflexões a partir de textos e textos em âmbito internacional? Isso seria muito interessante de estabelecer. E aí, em termos burocráticos, quando a gente volta, a gente também tem que, pelo menos pela CAPES, cada programa vai ter suas especificidades. Por essa minha bolsa da CAPES, a gente tem que ficar 1 ano no Brasil, num período que eles chamam de interstício. Então, a gente fica, ao mesmo tempo que a gente ficou fora, a gente tem que ficar no Brasil para poder, né? A ideia é você poder devolver o que você aprendeu aqui na instituição que você está atrelado e nas suas pesquisas. E aí só depois disso você consegue finalizar o seu processo por completo, depois desse interstício. E eles, inclusive, veem questões como se você saiu do Brasil, então você tem que mostrar o seu passaporte, pegar uma coisa da Polícia Federal lá dizendo se você saiu do país ou não. Então tem uma série de burocracias aí, mas que você também tem que se programar para isso, né? Para estar fora. Nesse caso meu, eu posso até sair, mas eu tenho que informá-los. Se eu tiver um congresso fora, por exemplo, eu posso informá-los, ou então, se eu quero viajar para fora, eu posso informá-los, mas aí eles prorrogam o meu interstício. Por exemplo, se eu ficar 1 semana fora, nesse ano que eu voltei, eu teria que ficar 1 semana mais no Brasil. Então tem uma série de regrinhas assim, mas eu acho que é muito específico assim de cada edital, de cada programa. É muito importante a gente ler com calma, né, todas essas regrinhas que eles têm, porque cada programa é muito específico e também tem muito detalhezinho assim, que às vezes, essa coisa do plano de saúde, por exemplo. No doutorado de sanduíche eu tive uma questão com o plano de saúde, que eles me pagavam o plano de saúde, só que eu tinha lá em Portugal o direito a usar a saúde pública, né, o sistema de saúde público, e acabei não contratando esse seguro de saúde para os primeiros meses. Depois que fui me inteirar melhor que tinha que pagar o plano de saúde, porque eles me pagavam, etc. E aí comecei a pagar, mas depois eu tive que ressarcir esses meses, devolver para a CAPES esses meses que eu não contratei plano de saúde. Então tem uma série de detalhes assim que é bom a gente ficar atento, porque tem umas questões assim que podem travar. Eu não sei se vocês viram a notícia aí, era um pós-doutorando, professor pós-doutorando, que teve uma bolsa aprovada no México.
ele ia ficar no México um tempo e ele foi barrado na fronteira, né? Ele ia com a família, o México simplesmente não deixou. E ele teve um maior problemão por causa disso. A instituição universitária de lá já tinha aprovado e tinha todo o âmbito do projeto. Então, foi um maior problema porque teve essa questão burocrática da fronteira, que a fronteira simplesmente não deixou. Então, a gente tem que saber também dos riscos que a gente corre quando a gente está indo para fora, né? Não são só essas mil maravilhas, além das barreiras, né, culturais, do idioma, etc., tem alguns riscos que a gente corre, porque você se acidentar, por exemplo, fora do país, ou as leis são diferentes, às vezes é importante você também se atualizar com relação aos seus direitos e deveres naquele país, porque pode entrar em questões, inclusive de segurança, né? Sei lá, se é um país que está em guerra ou que tem conflitos, etc. É bom a gente estar pelo menos antenado e atualizado com essas questões para saber que riscos a gente corre também, não para ficar com medo e não ir, né? Mas para a gente se preparar para enfrentar qualquer problema que a gente tenha nesse sentido. Jairo, cada resposta sua dá para abrir basicamente um capítulo de dicas, sugestões e assuntos a serem discutidos. Mas a gente vai deixar para uma próxima vez. Eu queria só te fazer uma última pergunta. Você está trazendo coisas para o Brasil, está vindo em dezembro, mas o que o Jairo está deixando aí para os pesquisadores da Alemanha nessa experiência? Primeira coisa, falando em Brasil e Alemanha, né? Eu acho que um pouco de alegria, né? E um pouco de festa, assim, porque isso eu acho que a gente traz naturalmente na nossa mochila, né? Ainda mais quando a gente vem para um país que tradicionalmente, pelo menos eles gostam de se mostrar, apesar de que aqui eu fui recebido com muita alegria, né? Mas eles têm um jeitão assim, um pouco mais formal, digamos. Então eu acho que um pouco dessa festa a gente traz, mas para além disso, academicamente, eu acho que abrir um pouco a visão, outras perspectivas sempre vão contribuir para uma outra visão de mundo mesmo, né? A gente não está falando só de pesquisa em si, mas a gente está falando de humanidade, do que é ser humano e como é fazer pesquisa dentro dessa humanidade, dessa perspectiva de humanidade. Por exemplo, as noções de democracia deles aqui, da União Europeia, ou, sei lá, como se vê a guerra Rússia-Ucrânia, por exemplo, ou mesmo como se vê dentro do tópico de pesquisa que a gente está analisando, né? Que perspectivas a gente pode dar diferentes, as perspectivas latino-americanas, que pontos a gente pode fazer, que diálogos que a gente pode fazer. Eu acho que isso, para além dessa coisa das maneiras diferentes de trabalhar, porque também tem isso, né? Das maneiras diferentes da gente lidar com as coisas do dia a dia, também tem olhares diferentes sobre a forma de pesquisar. É aquela coisa, em comunicação comunitária a gente aprende muito, né, com relação a isso, que quando a gente vai para alguma localidade diferente, a gente estar aberto ali para poder aprender, mas as pessoas que estão lá também estão fazendo esse diálogo, né, estão abertas para poder aprender e ensinar, né. Apesar do bate-papo estar muito bom, estamos esgotando o nosso tempo. Eu queria primeiro agradecer a sua participação e depois deixar... Ju, peraí, notícia na TV agora, do nosso correspondente. Segura um pouco, que está entrando agora um correspondente direto da Alemanha para dar uma notícia importante que aconteceu em Niterói. Jairo, é com você. A notícia que a gente tem, Leberson, aqui, é que ontem, no dia 26 de setembro, a gente está gravando agora no dia 27 de setembro de 2023, e ontem a gente teve uma nova doutora da Universidade Federal Fluminense, é isso? Isso, no ponto estão me falando aqui, é Juliana Soares Mendes. Então a gente tem uma nova doutora, e parece que ela faz um podcast chamado Das Humana, é isso, Leberson? Ué, a gente tem que apurar melhor. Eu acho que a Juliana podia falar, né? Acabou de virar doutora oficialmente a partir da defesa da banca dela. Ju, fala aí, o que você defendeu ontem e conta pra gente rapidamente. Bem, assim, acho que a transmutação ainda está acontecendo. Eu não sei se eu já sou 100% doutora, mas a metamorfose está em curso aí. Ontem defendi a tese que se voltava para uma série específica de bruxas e a perspectiva era entender como que esse mundo ficcional que é criado, as narrativas, as personagens, toda essa engenharia consegue gerar sentidos sobre o feminismo e um discurso de diversidade que fala sobre juventude, transgeneridade, masculinidade, várias outras coisas. Foi isso, a banca foi ontem, ufa, que alívio, agora temos 2 doutores apresentando o Das Humana. Juliana,
O que é mais difícil, ser mestre ou ser doutora? Eu ainda vou descobrir como é ser doutora. Eu diria que o mestrado você tem menos tempo, né? Doutorado, se bem que no final das contas você também tem a noção de que o tempo não foi suficiente para você fazer tudo que você queria. Mas o fato de ter um pouco mais de tempo no doutorado e ter uma maturidade maior, eu acho que já ajuda muito. E aí eu lembro de um meme, um texto que estava correndo pela internet, que estava mostrando os mestres e os doutores da cultura popular. E acho que os mestres são bem mais interessantes. Você tem o mestre Yoda, tem o mestre dos magos. Doutor, você tem, sei lá, o Doutor Estranho. Acho que os mestres ainda estão saindo ganhando na representatividade na TV e no cinema. Parabéns, Ju. Mais que merecido. Fiquei sabendo, não acompanhei uma boa parte. 400 páginas de muito suor, trabalho sobre bruxas, sobre narrativas, é isso? Sobre séries. A gente vai falar melhor sobre isso para tentar entender. Eu preciso ler também. A Ju vai mandar um artigo pra gente. E eu quero fazer um convite primeiro ao Jairo, se ele pode assumir o lugar da Ju num próximo das Humanas pra gente entrevistar a Juliana Mendes. Topa, Jairo? Eu vou adorar, com certeza. Então, aguardem aí um programa especial com Juliana Mendes trocando lugar e sendo entrevistada. Jairo, uma frase final aí pra gente agradecer. Você está voltando em dezembro. O que você gostaria de dizer para fechar? Os riscos são grandes, mas as oportunidades são maiores ainda. Com essa frase digna de mensagem de Instagram, a gente encerra o episódio e avisando que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast. Quais são, Ju? Plataformas como Spotify, Google Podcast e iTunes. E a gente volta mais com o próximo episódio dessa temporada de Estudar Fora do Brasil. Quem tiver sugestão, Leibson, manda e-mail para onde? Mande e-mail para voz@dashumana.com, que a gente vai dar uma atenção especial ali. Pois bem, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.